A espada simbolizava poder e vitória. O escudo, proteção ao corpo. O arco e flecha, a interação geral com a natureza, o cultivo, a agricultura, união e unificação. Eram linhagens de mulheres deusas guerreiras que também estiveram no Brasil. O padre Vicente Carvajal se deparou com a terceira geração das Amazonas aqui. Daí surgiu o nome do rio Amazonas e Estado, em sua homenagem. Essas mulheres deixaram descendentes, ou seja, muitas brasileiras têm origem da terceira geração das Amazonas. A mulher, durante o período menstrual, tem muitas maneiras de conseguir produzir a energia matricial ativa que vai gerar não filhos, mas todas as frequências universais necessárias à vida. Neste dia X, a mulher pode gerar uma essência que faz com que o homem restabeleça e rejuvenesça todas as suas células e as glândulas que vão parando de produzir substâncias após os 25 e 30 anos. Na antiguidade, o sacrifício de virgens era para acabar com todo esse poder das mulheres. Mas, voltando às Amazonas, elas reinaram na região da Capadócia e depois se espalharam pelo mundo, chegando, por exemplo, ao Egito, Rússia, Mongólia e até mesmo ao Brasil. Poderosas guerreiras combatentes, as mulheres amazonas são muito mais que apenas um mito. As Amazonas tinham ainda um conhecimento extraordinário sobre alquimia, magnetismo, energia, poder mental e muito mais. Você pode não saber, mas no seu sangue pode ter uma grande linhagem e a habilidade dessas guerreiras. Como dizem algumas lendas indígenas, do fundo do lago mais belo, o espelho da lua, uma pedra verde era dada às mulheres guerreiras por uma misteriosa entidade. Este era o símbolo feminino entre as Amazonas, o Muiractã, talismã de jade, totem mais raro do Brasil. Bom, isto contam as histórias mais secretas. Porém, nós que somos hiperbóreos, sabemos que o Muiractã era uma pedra de Vênus que o povo recebera dos deuses da origem. Então, gente, essas histórias mitológicas falsificadas pela sinarquia de que as Amazonas matavam os meninos, cortavam os seios para não atrapalhar o arco e a flecha, é tudo mentira para distorcer a verdadeira história. Quando as deusas convocaram batalhões de mulheres do planeta inteiro para combater a invasão de alienígenas reptilianos do mal, que vieram reforçar as hostes infernais de Jeová Satanás, que tinha outros nomes na época, como Sauron, de ser um tiranossauro, minotauro, Brahma, Baal-zebu. Desde então, a causa do ódio crescente que vem sendo destilado contra mulheres, crianças e animais, pois sempre o combateram. Satanás era e é escondido por meio de religiões que por trás dos panos fazem cultos de sacrifício humano, mulheres, crianças, animais, sendo que só os animais eram e são sacrificados em público, como muitos relatos bíblicos mostram. Os homens, estando a maioria hipnotizados pela base Kala Chakra, sob a devastadora influência da Kundalini, simbolizada pelo dragão de 3 cabeças, que são os arquétipos 1. Thanatos, morte, ou seja, esquecer que tem um espírito imortal. 2. Hipnos, inconsciência geral e esquecimento da origem, com a perda da Mini, que faz a alma se afogar no rio da morte, que é o tempo Cronos transcendente. E a terceira cabeça, Eros, inversão do arquétipo herói, que passa a ser um homem erótico e daí para pior. Nesta época, as deusas só podiam contar com as mulheres que, em princípio, são naturalmente imunes e só ficam tatuadas pela espiral do signo da dor se sofrerem muito entre tantas, as mais cruéis de todas as formas de dor, humilhações, a pobreza familiar, entre outros. Quando os Siddhas da face tenebrosa passaram a atacar sob a luz do dia, a reação das deusas ficou sendo intitulada
como as Dragon's Wars, bem parecido com Star Wars, pois o ataque abrangeu vários planos e dimensões. A primeira etapa reuniu batalhões de mulheres de todo o planeta, as Aritas e Akitas do Japão e China, Valquírias dos países do norte como Escandinávia, Amonitas do norte da África, as Negras de olhos azuis da Austrália, as Cheyennes dos Estados Unidos, as Amazonas da região amazônica. Depois disso, foram enviadas naves como reforços para ajudar as guerreiras, e todas elas foram vitoriosas. Os invasores foram destruídos na época, numa magistral derrota do Demiurgo, que tinha articulado tudo aquilo. Até hoje, os demônios temem as deusas guerreiras da origem, por isso, esta cultura de desvalorização da capacidade das mulheres. As mitologias foram feitas para esconder as derrotas que o Demiurgo sofreu, muitas vezes no passado. A velha tática de esconder as derrotas, censurando a história para o povo ir esquecendo. Os batalhões de naves hiperbóreas de Vênus, Agartha, eram pilotados por mulheres. Daí que veio a reação da sinarquia, implantando até hoje que a mulher dirige mal e que a mulher bonita deve ser burra. Isto nunca foi verdade. O Demiurgo e seus demônios já foram sim muitas vezes derrotados, e será de novo pelo exército furioso de Navutan. Com o advento dessas muitas batalhas, povos inteiros partiram rumo à origem. Exército de guerreiros e guerreiras aguardam no Valhalla o momento da batalha final. Mas e você? Vai lutar pela sua liberdade? Depois de tudo que passamos neste mundo, finalmente chegará o grande dia da nossa luta. Por enquanto, vamos lutando aqui mesmo no Valpladis, o mundo criado, a fim de crescermos mais ainda nos conhecimentos que há tanto tempo foram escondidos de nós, por medo, pois o Demiurgo sabe que este dia vai chegar. Vamos avante, camaradas, levando o signo da nossa origem divina como estandarte, e no rosto o legado deixado por essas valentes deusas guerreiras: honra, valor, virtude, vitória.